Nas Escrituras, a palavra ministério significa qualquer tipo de serviço prestado para o Senhor ou para os outros. Um estudo de todas as passagens onde aparece esta palavra grega, diaconia, em suas diversas formas, imediatamente confirma este significado. Diácono é uma transliteração e simplesmente significa servo. O serviço realizado pode ser temporário ou permanente. Diáconos refere-se à relação do servo com seu serviço. Temos uma outra palavra também que é doulos. Outra palavra frequentemente usada significa escravo e refere à relação do servo com seu senhor. No Novo Testamento, diáconos pode se referir a um servo doméstico, como João, capítulo 2, versículos 5 a 9, ou a um governador, como servo do Estado, Romanos capítulo 13, versículos 4 e 6. É usado de Cristo como sendo servo de Jeová, em Romanos capítulo 15, versículo 8, e de Paulo, Apolo e Timóteo como servos do Senhor, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, capítulo 6, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 5 e 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 2. Houve também homens mais jovens que serviram o apóstolo Paulo e outros líderes. Note Atos capítulo 19, versículo 22, Colossenses capítulo 4, versículo 7 e Filemão, versículo 13. Houve aqueles que realizaram serviço, diaconia, em nome da igreja local. Note Atos capítulo 6, versículo 1, capítulo 11, versículos 29 e 30, e versículo 12, versículo 27, 1 Timóteo capítulo 3, versículos 8 a 12, inclusive uma irmã em Romanos capítulo 16, versículo 1. Até mesmo Satanás tem seus ministros, literalmente diáconos, também é a mesma palavra usada em 2 Coríntios capítulo 11, versículos 14 e 15. Um verbo relacionado é usado de anjos em Hebreus capítulo 1, versículo 13, de mulheres em Marcos capítulo 1, versículo 31, capítulo 15, versículo 41, Lucas capítulo 8, versículo 3, e de Cristo também, Marcos capítulo 10, versículo 45 e Lucas capítulo 22, versículo 27. O estudo sugerido deveria convencer qualquer pessoa imparcial de que diáconos não indica um título eclesiástico oficial. Portanto, a ideia comum de que um ministro cristão é alguém que ocupa o lugar de líder na igreja depois de um treinamento teológico especial e ordenação por parte de clérigos superiores, talvez recebendo salário, é uma concepção errônea e grave. A ideia de um ministro ou pastor de uma igreja é totalmente estranho ao ensino das Escrituras. O uso da palavra traduzida diáconos em Filipenses capítulo 1, versículo 1, demonstra que estes servos formavam um grupo bem conhecido na igreja em Filipos, sendo eles os que nós, às vezes, chamamos de irmãos ministrantes. A prática eclesiástica atual de ordenação para o serviço é uma clara usurpação do privilégio dado por Deus e da autoridade de Cristo, o cabeça ressurreto da igreja. Além disto, interfere na função do Espírito Santo. Note 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Efésios capítulo 4, versículo 11, 1 Coríntios, novamente, capítulo 12, versículos 7 a 11. Paulo orienta Tito quanto à escolha de presbíteros, mas em nenhum lugar do Novo Testamento encontramos orientação para a escolha de ministros num sentido eclesiástico. Servos são nomeados diretamente pelo seu próprio Senhor, Efésios capítulo 4, versículo 11. É óbvio que dons naturais não podem ser concedidos por orientação humana, o mesmo é verdade em relação aos dons espirituais. A habilidade natural pode ser transformada em recurso espiritual pela graça de Deus, mas não é em si mesma uma qualificação para o ministério cristão. Estudo não é o critério para aptidão ao ministério e nem é um impedimento. Pedro e João não eram homens analfabetos, Atos capítulo 4, versículo 13, mas os líderes judeus perceberam que eles não haviam sido treinados nas escolas teológicas reconhecidas daquela época. Saulo de Tarso
possuía habilidade excepcional, treinamento teológico e muito talento. Veja Atos capítulo 22, versículo 3 e Filipenses capítulo 3, versículos 4 a 6. Entretanto, antes da sua conversão, ele tinha a falsa impressão de estar servindo a Deus, quando na realidade ele estava agindo em violenta oposição a ele. Atos capítulo 23, versículo 1, capítulo 26, versículo 9 e 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13. Há líderes religiosos em nossos dias que estão igualmente iludidos. A origem dos dons espirituais é o Cristo ressurrecto e é Ele quem dá. Efésios capítulo 4, versículos 11 e 12, e é o Espírito Santo quem dá o poder para exercer esses dons. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 a 11, Lucas capítulo 24, versículo 49 e Atos capítulo 1, versículo 8. Toda atividade meramente carnal nas coisas de Deus é totalmente inaceitável a Ele. Na igreja podemos discernir duas formas de ministério. Primeiro, temos o serviço de acordo com os dons espirituais, ou seja, a palavra no grego carismata, dons da graça, concedidos pelo cabeça da igreja, que é Cristo. Depois temos o serviço que trata de assuntos temporais e de interesses materiais dos crentes. Ambas estas formas de serviço são vistas em Atos capítulo 6, versículos 2 a 4, ministério da palavra e ministério das mesas. Note o serviço na esfera espiritual. 4 passagens principais devem ser estudadas. Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16, para o aspecto da igreja dessa dispensação. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 4 a 31, para o aspecto da igreja local. E Romanos capítulo 12, versículos 3 a 13, com 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 a 11, para o aspecto pessoal. Na primeira passagem, Nosso Senhor é visto como um ilustre vencedor, retornando de uma bem-sucedida campanha contra os inimigos e proclamando a grande vitória com uma distribuição de dádivas. Os dons de Cristo são homens designados para o bem-estar e enriquecimento da sua igreja. 4 dons principais são mencionados. 2 eram temporários, pois pertenciam de um modo especial ao período inicial da igreja. 2 permaneceram como dons permanentes durante toda a época da igreja. Os apóstolos e profetas possuíam uma autoridade singular e poderes miraculosos como homens, através dos quais o Senhor revelou as verdades do Novo Testamento. O apóstolo, através de ensino pessoal, veja Evangelho de João, capítulo 14, versículo 26, capítulo 16, versículos 13 e 14, Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12, e o profeta, por meio de inspiração direta, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 30. Os apóstolos tinham visto o Senhor, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, Atos, capítulo 1, versículo 21 e 22, e tinham sido escolhidos especialmente para darem testemunho da sua ressurreição. Atos capítulo 3, versículo 15, capítulo 5, versículo 32, capítulo 10, versículo 41. Os profetas comunicavam a mente do Senhor através da inspiração do Espírito Santo, com a conclusão das Escrituras do Novo Testamento, que revelaram na sua totalidade a vontade do Senhor para o seu povo. A necessidade destes 2 grandes dons terminou. Os dons permanentes são evangelistas, cujo campo de trabalho é o mundo, porém em íntima comunhão com a igreja, e pastores e ensinadores, um dom duplo em uma só pessoa, muitas vezes, cujo campo de trabalho é na esfera da igreja. O evangelista se dedica em pregar o evangelho a fim de ganhar almas para Cristo, estabelecendo novas igrejas ou trazendo convertidos à comunhão de igrejas já existentes. Ele está preocupado com a expansão da igreja. O pastor e ensinador se dedica a zelar pelos santos. Pastoreando, isto indica a sua ocupação com as almas, e ensinando, isto indica a sua ocupação com a palavra de Deus. Como pastor, o seu serviço é, em grande parte, em particular. Como ensinador, o seu serviço é mais público. Ele está preocupado com a consolidação da igreja.
A mudança nos termos usados por Pedro na sua segunda epístola, capítulo 2, versículo 1, indica que os profetas seriam substituídos pelos ensinadores. Ambos transmitiam a mente de Deus, porém, os primeiros por revelação direta, como já temos visto, enquanto que o segundo grupo encontra as suas mensagens nas Escrituras. Assim como o profeta, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, o ensinador também deve falar para a edificação. Edificação constrói, exortação encoraja e consolação cura. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Seu ministério é construtivo e não destrutivo, algo que sempre é lembrado por aqueles que ocupam o púlpito. 1 Coríntios capítulo 12 traz uma lista de dons existentes na igreja local, e é interessante notar que evangelista é omitido aqui, pois, como já foi mencionado, o seu serviço propriamente dito se encontra fora do contexto imediato dos crentes, embora em plena comunhão com eles. Aqui também devemos diferenciar entre dons temporários e permanentes. Profecias, línguas e palavra de ciência, no versículo 8, tinham esse caráter temporário. Note 1 Coríntios capítulo 13, versículos 8 a 10. Note que em Efésios capítulo 4, os dons, sinais, são omitidos totalmente. Uma verdade muito importante, enfatizada em 1 Coríntios 12, é que cada crente individualmente participa do serviço cristão como membro do corpo de Cristo. Todos os membros do nosso corpo físico têm uma função e todo crente tem algum dom a ser exercitado para a edificação da igreja. Veja os versículos 12 a 27 de 1 Coríntios capítulo 12. Também 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 11 e Romanos capítulo 15, versículo 14. As irmãs também têm a sua esfera de trabalho. Veja o último capítulo deste livro de Romanos, onde o assunto é examinar, aonde aparece uma irmã trabalhando e outras irmãs também. Romanos capítulo 16. Algumas pessoas podem ter mais que um dom. Outra coisa que deve ser mencionada é que os principais dons não são possessão exclusiva dos irmãos chamados de tempo integral. Irmãos que seguem um chamado secular são frequentemente bem equipados para o ministério da palavra. O chamado para o serviço de tempo integral vem com orientação clara de Deus e não deve ser tratado com leviandade. Note 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20, Marcos capítulo 13, versículo 34. Todo o serviço divinamente designado é, em primeiro lugar, para a glória de Deus através de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 a 11. O objetivo principal dos principais dons é preparar e capacitar todos os membros do corpo de Cristo para exercer suas várias funções, visando o desenvolvimento balanceado de todo, até chegar ao pleno crescimento e maturidade. Note Efésios capítulo 4, versículos 11 a 16. Ministério também é uma prestação de serviço. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 1 e 2 e capítulo 9, versículo 7. Tenha em vista o dia de acerto de contas no tribunal de Cristo. Diligência, amor, paciência e muita oração estão entre as muitas qualidades compartilhadas por todos os servos de Cristo. Romanos capítulo 12, versículo 13, 1 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 11. Dom não é para ser negligenciado ou engrandecido. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14. Às vezes precisa ser estimulado, reacendido como um fogo. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Um verdadeiro servo não busca popularidade, mas sim a aprovação de Deus. Gálatas capítulo 1, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 23 e Mateus capítulo 6, versículo 1. A aprovação do Senhor é muito melhor do que os aplausos dos homens. Vamos pensar agora no serviço na esfera material.
Uma igreja pode escolher qualquer pessoa que esteja disposta e tenha capacidade para executar um serviço. Veja, por exemplo, Atos capítulo 6, versículos 1 a 6. Quando pessoas foram escolhidas para fazer a distribuição dos recursos para as viúvas necessitadas na igreja em Jerusalém. Estes irmãos já eram servos aprovados do Senhor, não são chamados de diáconos, mas seu serviço é descrito na passagem por palavras cognatas. Alguns dos 7 escolhidos, se não todos, eram capazes de servir de modo mais elevado. Sabemos que Filipe era um evangelista. Note Atos capítulo 21, versículo 8. Compare suas atividades relatadas em Atos capítulo 8, versículos 5 a 8, e também os versículos 26 a 40. Veja também o que é dito de Estevão em Atos capítulo 6, versículo 5, versículo 8 e versículo 10. Encontramos outros exemplos de serviço de um diácono em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 18 a 24, e em Romanos capítulo 16, versículo 1. É evidentemente uma regra divinamente estabelecida que, se uma igreja contribui financeiramente com vários propósitos, seus membros devem ter participação na escolha dos irmãos que irão administrar ou fazer a distribuição do dinheiro ou ofertas materiais. Os requisitos divinos são apresentados em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 8 a 13. São 4 positivos e 3 negativos. 7 ao todo. Novamente, como no caso dos presbíteros, que pensamos em outro vídeo, vemos que o padrão é elevado. Veja Atos capítulo 6, versículo 3, onde somente se tratava de coisas temporais. Quer aceitemos que a palavra grega gunaicas, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 11, se refere às esposas dos diáconos ou a todas as mulheres que servem na igreja, entendemos que as 4 qualidades mencionadas são necessárias. Note fiéis em tudo, parece indicar que se refere a mulheres que serviam na igreja, sendo que tudo seriam assuntos confiados às irmãs pela igreja. Por outro lado, o fato de estar no meio da lista de instruções aos diáconos parece favorecer a ideia da esposa do diácono, mas, se for assim, por que não há requisitos semelhantes para as esposas dos presbíteros? Os estudiosos parecem estar igualmente divididos nesta questão. O escritor, o que nós pensamos neste vídeo é que não há problema em aplicar as palavras a ambas as classes de mulheres cristãs. Serviço e espiritualidade deviam caminhar juntos. Note 2 Coríntios capítulo 6, versículos 3 a 10 e 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 1 a 12. Para ver as notas sobre o funcionamento do ministério nas principais ajuntamentos da igreja, veja outro vídeo onde nós pensamos sobre isto. Alguns dizem que um irmão pode ter um dom adequado para uma igreja pequena composta basicamente de crentes imaturos, porém não é um dom que traria proveito numa conferência de cristãos reunidos de várias localidades em diversos estágios de desenvolvimento espiritual. Muita aflição é causada às vezes por alguns que não possuem o dom de ensinar publicamente, mas persistem em ocupar a plataforma somente para aborrecer os salvos com falatórios sem proveito. Este comportamento desperdiça tanto o tempo como o dinheiro gasto em se organizar tais ajuntamentos. Em casos flagrantes de ofensa, o procedimento defendido em 1 Tito capítulo 1, versículo 11 deve ser adotado. Leia lá este versículo. Aqueles que dizem ter sido chamado para o serviço do Senhor devem ser provados quanto à sua firmeza na doutrina, conformidade na vida e capacidade para o serviço. Se aprovados, isto é, não derem margem para reclamações, devem ter a liberdade de servir entre os salvos de acordo com o seu dom. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 10, Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. A igreja é assim responsável por reconhecer e providenciar espaço para aqueles que Deus tem levantado no seu meio. 1 Coríntios capítulo 16, versículos
15 a 18. Devemos lembrar que nenhum dom pode ser indicado ou controlado por uma igreja, e ela certamente não deve alugar ou reter qualquer servo de Cristo em seu próprio benefício. Nem mesmo os apóstolos tinham autoridade para controlar um servo do Senhor. Note 1 Coríntios capítulo 16, versículo 12. Além disto, um servo de Cristo não deve ser julgado quanto ao seu serviço, esfera ou motivação, pois ele serve tendo em vista o tribunal de Cristo. Note Romanos capítulo 14, versículo 4, versículo 10, e 1 Coríntios capítulo 3, versículos 5 a 15, e capítulo 4, versículos 1 a 5. Presbíteros, como líderes responsáveis em uma igreja, devem estar sempre à procura de sinais de dons em irmãos novos e devem encorajá-los, dando-lhes oportunidades para o exercício e desenvolvimento visando a maturidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. O mestre supre as necessidades dos seus santos. Lucas capítulo 22, versículo 35. Suas promessas são totalmente suficientes para assegurar aquele que foi designado por ele ao serviço. Entretanto, quando necessário, um reconhecimento prático através de uma ajuda financeira é ordenada aos santos. Veja 1 Coríntios capítulo 9, versículo 7 e versículos 13 e 14, e 3 João, como só tem um capítulo, versículos 5 a 8, Gálatas capítulo 6, versículo 6, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 17 a 18. Nesses casos nós temos recomendação aos evangelistas, aos ensinadores, aos presbíteros que trabalham na palavra para irmãos e a igreja ajudar estas pessoas, estes irmãos. Neste último texto, como já foi frisado num outro vídeo, nós temos a palavra duplicada honra, significa ter o devido respeito a ele, além de estudar-lhes um honorário adequado. O exemplo dado por Paulo em circunstâncias especiais e motivos válidos não devem ser desconsiderados pelos servos do Senhor. Note Atos capítulo 20, versículos 33 a 35, e 1 Coríntios capítulo 9, versículo 18, 2 Coríntios capítulo 11, versículos 7 a 12. O Senhor tem graciosamente prometido recompensa abundante para serviço fiel. Mateus capítulo 25, versículos 21 a 23. Além disto, alcança-se o respeito da igreja local, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 13. O critério para o julgamento não é o sucesso obtido, mas sim a fidelidade demonstrada. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 8 e Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Pode surgir a pergunta: como posso reconhecer um dom em mim mesmo? Podemos resumir da seguinte forma: fervor, capacidade, fruto. Em primeiro lugar, existe o afã devido a um certo tipo de serviço? Depois, existe a aptidão definida para aquele tipo específico de serviço? E, finalmente, existe a aprovação divina para este tipo específico de serviço? Devemos perguntar a nós mesmos: o Senhor tem abençoado o meu serviço até aqui? E posso contar com o apoio dos meus irmãos nesse serviço? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31, capítulo 14, versículo 1 e versículo 39, sem dúvida, se referem à igreja, mas podemos aplicá-los também ao crente individual. Note a palavra melhores, significa mais úteis, não necessariamente mais importantes. Nenhum irmão deveria procurar ocupar uma posição para a qual não tem capacidade. Se ele usar fielmente o dom que já possui, o Senhor pode se agradar em acrescentar-lhe outro. O crente pode começar fazendo o que está ao seu alcance e pouco a pouco ele vai descobrir o dom que ele tem. Na prática, fazendo serviços que ele vê na igreja e fora da igreja relacionadas às coisas de Deus, dia após dia. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ative o sininho
das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.